Presta bastante atenção que nesse vídeo a gente vai dar informações valiosas sobre os adversários do São Paulo nos confrontos de mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. Irmãos e irmãs do canal Zé Marina, eu tô nervoso até agora, o coração tá palpitando até agora depois desses sorteios da Libertadores e da Copa do Brasil. Você não tá? Ah, não deu nem tempo, porque o São Paulo saiu em primeiro nos dois sorteios. Mas a expectativa até lá, né, É. foi grande, né? Mais da Libertadores do que da Copa do Brasil, né? Então a ideia desse vídeo aqui é a gente dar informações valiosíssimas sobre os adversários, a gente conhecer, fazer um raio-x dos adversários do São Paulo, que na nossa opinião não vai ser jogo fácil nenhum dos jogos, mas antes disso, a gente vai mostrar para vocês aí rapidamente esse panorama, né? Esse chaveamento, né? Vamos começar então com a Libertadores. A gente fala da Libertadores, fala do Atlético Nacional e depois do Atlético Paranaense, beleza? Então vamos mostrar a Libertadores, né? O que você, Marina Garcia, achou desse chaveamento do São Paulo? Primeiro do confronto, né? Depois do chaveamento do São Paulo. O confronto eu acho que podia ser pior, mas dos times não brasileiros e que estavam em segundo colocados, né? Eu acredito que seja talvez o pior. Exatamente, né? E muita gente tem falado aí que talvez seja a Libertadores do revanchismo, da vingança, do acerto de contas do São Paulo, né? Porque como a gente pode ver na foto aqui, né, do Hudson, em 2016 São Paulo foi eliminado, assaltado pelo Atlético Nacional na semifinal. Se passar, pode pegar o Botafogo, que também foi eliminado ano passado. Pode acertar as contas com o Palmeiras pela Libertadores de 2021, mas também a gente ganhou tantos mata-mata do Palmeiras que... E quem sabe o Internacional na final? Um Vélez Sarsfield na final? Melhor não. Vélez seria legal para vingar a Libertadores de 94, também roubada, né? Beleza, dado esse panorama, vamos falar do Atlético Nacional. Isso. Né? Cara, que era o adversário ali, tirando os brasileiros, Flamengo e Botafogo, que a gente mais temia, né? Por quê? Exatamente. Porque a torcida é vibrante, o campo é difícil de jogar lá em Medellín. Ele tem jogadores experientes, um elenco muito parrudo, né? Forte, né? Terminou em segundo do grupo do Internacional, ganhou todas em casa e perdeu todas fora, né? Tem essa questão. E o São Paulo vai jogar sem os Beldia na beira do campo, né? Pelo menos esse primeiro jogo aí. O que mais você tem pra dizer do Atlético Nacional? Eles fizeram 7 gols e sofreram 6, né? O técnico é o Javier Gandolfi. Que está sendo, assim, bastante, assim como o Zubeldia, está sendo bastante contestado pela torcida lá, né? Ele é um técnico argentino. Ele chegou há 4 meses, só 4 meses e meio, chegou em janeiro lá no Atlético Nacional. Ele teve passagens pelo Talleres de Córdoba e pelo Independiente del Valle. Uma coisa curiosa é que no Talleres ele substituiu ninguém menos que Pedro Caixinha, que teve passagem por lá em 2022. E ele vem sofrendo muitas críticas da torcida por conta do desempenho que eles acreditam que não é tão bom em jogos decisivos. O que puxou meio que essa crítica foi aquela traulitada que eles tomaram do Internacional no Beira-Rio, na Libertadores. E aí, logo na sequência, eles tiveram um jogo com o Independiente de Medellín, rival deles, né, da cidade. E mesmo com 2 jogadores a mais, eles empataram o jogo. E aí a galera não gostou muito. Outra coisa que é apontada pelos torcedores do Atlético Nacional é uma certa instabilidade emocional no final dos jogos, que eles acham que acaba colocando tudo a perder. Então, isso sobre o técnico Javier Gandolfi. O estádio, como você falou, o famoso Atanásio Girardot, realmente, pra mim, um dos mais vibrantes, assim, é um clima praticamente espiritual ali que eles têm, a torcida com o time, é muito, né, aquele estadião, mas com muita pressão. O goleiro do Atlético Nacional, na minha opinião, é um grande goleiro, que é o Ospina, goleiro de Copa do Mundo, salvou vários resultados do Atlético Nacional que a gente assistiu na Libertadores, muito experiente, muito, assim, sabe, né, os atalhos do campo. E, agora falando de um dos destaques do ataque do Atlético Nacional, que é o Marino Hinestrosa. Tá? Esse daí é o John Arias colombiano. Não tinha o Hugo Pelé Negro? Isso. O Hinestrosa, eu tô brincando, tá? O Hinestrosa também é colombiano. Mas ele tem 22 anos, né? Isso. E ele é comparado ao John Arias, pra vocês terem ideia, esse cara. Mas ele pode sair, né?
Ele joga pelo lado do campo, ele é muito rápido, muito habilidoso. Na Libertadores ele tem 3 assistências e um gol, né? Ele tem, como você falou, 22 anos e ele fez essa fase de grupos aí muito boa pelo Atlético Nacional e acabou despertando o interesse, inclusive, de clubes brasileiros, como Cruzeiro, Flamengo, que meio que já acabou não indo pra frente, e o Internacional. A informação, né, é de que o Atlético Nacional não iria abrir mão desse jogador, que é um dos seus principais forças ali do ataque, mas fica aí o registro que o pessoal tá crescendo os olhos pra cima dele e seria muito bom Se ele fosse negociado, se né? ele fosse negociado, porque eles iam, né, sentir a E falta dele. e tem o Cardona também, que é o craque do time, né? Isso, o Cardona, pra quem é um pouquinho mais velho, igual a gente, vai lembrar que ele estava naquele elenco que eliminou o São Paulo Da Sul-Americana de da- 2014. Isso. Falando um pouco do retrospecto do Atlético Nacional contra o São Paulo, eles eliminaram o São Paulo 2 vezes já. Essa da Copa Sul-Americana de 2014, eliminou nos pênaltis. Era um dos melhores times aí dos últimos anos do São Paulo, o Quarteto Mágico lá, né? Kaká, Ganso, Allan Kardec, Pato. Talvez o Allan Kardec acabou escorregando, né? Eles eliminaram dentro do Morumbi o São Paulo nos pênaltis. E também o mais recente, que foi a última vez que os times se enfrentaram, que foi a Libertadores de 2016. Uma coisa traumática pra mim, assim, talvez um dos principais traumas que eu tive no estádio, porque eu tava lá no Morumbi. Enfim, todo mundo lembra. Maicon expulso, aí o Borja fez 2 gols, depois foi jogar o jogo de volta lá na Colômbia, o Caleri abriu o placar, mas depois foi aquele assalto e o Atlético Nacional acabou passando e sendo campeão daquela Libertadores. Mas o São Paulo já eliminou o Atlético Nacional também 2 vezes, na Supercopa de 93, na semifinal, e na Supercopa de 94, na primeira fase. Também tem um enfrentamento na fase de grupos da Libertadores de 2008, vitória no Morumbi, empate na Colômbia, e os dois acabaram se classificando, né? Falando um pouco sobre como o Atlético Nacional tá na Colômbia, eles ficaram em 5º lugar, com 35 pontos no torneio nacional, né? Que a primeira fase lá, que é o Apertura. E aí se classificaram nesse 5º lugar para a disputa do quadrangular. Exatamente. Cara, é um jogo dificílimo pro São Paulo, né? Vai ser um baita desafio pro São Paulo. É um jogo que o São Paulo vai ter que ter inteligência. Não sei como que vai fazer pra parar. Os caras são tudo aqueles caras com a perna comprida, forte pra caramba, alto. Vai passando igual um trator por cima. São Paulo tem que... E também que eu acredito que é um time que dá um pouco mais de espaço, né? Pra jogar. Isso significa que o São Paulo pode ter chances de gol e precisa ser letal. Precisa aproveitar. Tem que parar com esse negócio de perder gol. Até porque esse Cardona que a gente falou, ele nitidamente, ele tem 32 anos, né? 32. E ele nitidamente é um jogador acima do peso. Então ele joga de camisa 10 ali, ele não tem muita obrigação para defender. Então, assim, é um jogador a menos no momento defensivo. Então pode ser uma chave pro São Paulo conseguir sobressair aí sobre o Atlético Nacional. É isso, né? Vamos mostrar agora a Copa do Brasil? Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, vai ser um pega pra capar. Atlético Mineiro e Flamengo, né? Internacional e Fluminense. E o São Paulo saiu aqui com o Atlético Paranaense, cara. O primeiro jogo vai ser no Morumbi e o segundo jogo lá em Curitiba. Há uma coisa eram 3 times com divisões inferiores, né? O Atlético Paranaense era um deles, que o São Paulo poderia pegar. Mas uma coisa que me incomoda nesse confronto é o gramado sintético. Sem ter dúvida. que jogar lá no gramado sintético lá do Atlético. A impressão que eu tenho é que ele é um pouquinho melhor, né, do que o do Allianz Parque, mas mesmo assim é sintético. São Paulo historicamente teve muita dificuldade lá, né? Demorou 20 anos pra ganhar do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ganhou aquela vez com aquele gol do Nenê, técnico Diego Aguirre. E mais recentemente, no ano passado, também conseguiu uma vitória lá, né? Caleri fez gol e tudo mais. Aí o Atlético Paranaense caiu e não está bem na Série B. Tá um momento conturbadíssimo lá de gestão, né? Eles caíram e tiveram um déficit assim enorme nos cofres. O Petralha lá está sendo bastante contestado. Ele ainda é o presidente. Ele ainda é o presidente. O cara é o presidente vitalício do Atlético, o ditador do Atlético Paranaense. Isso. O Atlético Paranaense está, né, para um time que tinha obrigação, né, vamos dizer assim, de ir para as cabeças na Série B. Ele está mal, ele está em 10º colocado da Série B.
né? Isso. O técnico chegou faz pouco tempo, né? O Odair Hellmann, que até vai bem, né, nessas situações, eu acredito. E um detalhe importante é que a Série B não vai parar. Exatamente, ela vai continuar. Então, é um tempo que o Odair teria para conseguir ajeitar esse time, talvez dar um pouco mais de entrosamento e ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo pode ser algo que faça com que eles cheguem mais cansados. Quem joga no Atlético Paranaense? É um jogador que eu sei que tem muita gente que não gosta, eu gosto, é o Patrick, que jogava no São Paulo. Nossa, mas você gostava dele, né? Hoje, ele tá 3 anos depois, ele deve... É um jogador pesado. Enfim, além dele, joga o Léo também, Léo Pelé. E o Allan Kardec, né? Isso. Mas eles perderam várias peças, né? Quando caiu pra Série B. Uma das principais era o Canóbio, foi pro Fluminense. Até o próprio Pablo foi pro Sport, né? Abandonou o barco. E é isso. Mas aí você acha que as possibilidades são boas? Eu acho que tudo depende de uma coisa que a gente vai mostrar também. Da sequência de jogos, né? Porque os confrontos de mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores acontecem numa tacada só. Em 4 finais de semana seguidos. Meios de semana seguidos. Intercalado com jogos do Brasileiro, né? Então eu acho que isso daí é o que vai pesar. Pro São Paulo São Paulo tem que voltar da parada do Mundial com uma gordura boa no Brasileiro para poder administrar esses jogos do Brasileiro e poder priorizar as Copas, né? Eu acredito que o São Paulo não pode ficar pensando, mas o próximo pode ser o Botafogo. Não, esses dois confrontos, Atlético Nacional e Atlético Paranaense, pra mim, eles são relativamente acessíveis. Acho até o do Atlético Paranaense um pouco mais acessível. Então, acho que tem que ser aquela coisa mais pragmática. É essa fase. O que tem que fazer pra passar? É acessível. O São Paulo, pra mim, não é bem favorito contra o Atlético Paranaense, sim, contra o Atlético Nacional. Eu tenho um pouco minhas dúvidas, mas fazer o que tiver que fazer pra avançar dessas. Aí, pá, risca da lista. E aí, depois, ver o próximo. Entendeu? Exatamente. Mas precisa voltar a ganhar em casa no Brasileiro. O Zubeldia precisa parar de ficar suspenso. Ele não vai estar, né, como a gente falou, na beira do campo contra o Atlético Nacional. Isso eu acho que dá pra... Eu acho o seguinte, como é sintético, por exemplo, eu já não colocaria Lucas, tentaria ganhar o jogo no Morumbi do Atlético Paranaense, que vai ser o primeiro dessa sequência. E eu já não escalaria o Lucas, o Oscar, no gramado sintético. Vai perder. Meu, paciência. Eu não vou correr o risco de perder Lucas e Oscar no sintético na véspera de pegar Atlético Nacional na Libertadores. Entendeu? Concordo. Então, assim, estrategicamente é isso que eu faria. Ganhei de 1-0 só no Morumbi no Atlético Paranaense. Vou jogar lá na Arena da Baixada. Não vai ter Lucas e Oscar, sinto muito. Entendeu? Aí a diretoria tem que dar o respaldo para tomar esse tipo de decisão, né? Quero saber o que vocês acham, né? Só uma notícia curiosa sobre um jogador do São Paulo que quase foi pro Atlético Paranaense agora. Nessa janela do meio do ano. Duvido se adivinhar quem é. O Igor Vinícius. Ele mesmo. Acertei? Acertou. O fragmentado? O vínculo dele com o São Paulo se encerra em 2026, agora no fim do ano. O São Paulo não quer renovar, despertou o interesse do Atlético Paranaense, que é engraçado porque ele vai muito bem no sintético, né? É um jogador que costuma ir bem, mas acabou que houve um entrave por questões trabalhistas, porque como não vai parar a Série B, ele não teria os dias que ele teria direito à folga, alguma coisa assim, eu vi na apuração do Alexander Vieira, então acabou que melou o negócio, mas fato é que ele quase foi. É isso. O que vocês acham do São Paulo? Você acha que dá pra classificar? Pra se vingar? Manda um comentário aí. O que vocês lembram também, né? Dessa eliminação traumática na semifinal da Libertadores. O sentimento é esse mesmo. Eu acho que podia ser inserido no grupo de jogadores esse sentimento da instituição, de falar assim, cara, a gente foi muito prejudicado lá, dobra o bicho dos caras, entendeu? Vou falar, tem um jogador que estava em 2016. O Caleri. O Caleri, é verdade. Caleri. E agora não vai estar, né? É isso. Beijo na alma. Até a próxima. Tchau.